mas você fez uma coisa errada, vamos te colocar uma multa. Mas ele Só não que já... fez. Então, Ele não chegou a fazer, né? sério, mas, Concreto. na verdade, sim, tanto vai se ele conseguiu fazer ou não. O ponto, porque mesmo se ele conseguiu fazer, também é multa, na verdade. Porque o dinheiro seria devolvido. Então, de qualquer maneira, vamos falar que ele não conseguiu chegar a fazer. Mas é isso que eu falei, com relação a dinheiro, mesmo fazendo, também teria essa mesma lei. Mas a ideia principal no Edzomem, o cara não sai prejudicado. E além disso, tem uma multa de pagar para o cara. A pergunta é se isso que eu tenho essa lei de pagar para o cara, aquilo que eu estava querendo fazer com ele, é multa ou é questão financeira? Né? Ou seja, em suas palavras, se é considerado que é como se fosse que já que eu quis fazer, como tirar de você R$ 1.000, mesmo que eu não consegui, a Torá fala que eu estou te devendo R$ 1.000. Ou não, ou é uma multa, não que eu estou te devendo, mas já é uma, eu não estou te devendo na verdade, mas é uma questão, como uma punição para mim, não tem a ver com você, teve uma punição para mim, que já que eu fiz uma coisa errada, mesmo que na verdade não te prejudiquei, eu tenho uma multa de te pagar. A diferença é que quando é uma multa, se eu confesso, então eu não tenho, toda a ideia da multa aqui que é, já que eu fiz algo errado, mas agora que eu confessei, ou seja, já que eu não me comportei corretamente, mas se eu for lá e confessei, eu meio que consegui Penitência? exatamente, me penitenciar de alguma certo, porque eu fiz uma coisa errada, agora eu confessei, então agora não preciso mais pagar multa. Então, sempre que se trata no caso de multa, a lei é que se eu vou lá e confesso, eu não preciso pagar. Já que toda a ideia da multa é meio que uma tchuvá para mim, então se eu fui lá e consegui, fui lá e confessei, então eu já fiz a minha tchuvá. É, porque você já veio com a sua própria vergonha, né? Exato. Eu já me confessei, eu já fiz a minha tchuvá. Então, se a lei de Edzomem é multa, aí não precisa pagar. Aí o cara confessou, não vai precisar pagar para os outros R$ 1.000. Mas se a lei de Edzomem não é não é uma multa, mas como se fosse que a Torá estabelece uma questão monetária, que você fez isso, você vai ter que pagar R$ 1.000 para ele por ter feito ele passar essa vergonha. É como se é uma lei monetária que você está devendo para o cara. A pergunta é, será que é uma lei de dinheiro que você está devendo para o cara porque você fez uma coisa ruim com ele, então você tem que pagar? Ou será que é uma coisa de você com Deus? Eu É acho mais ou que menos a nesse realidade da caso, capará, você lembra? lembro. É capará ou é uma questão monetária que o cara está devendo para o outro? Ou seja, aqui no Brasil eu até teria, enfim, não sei se também, mas é como a gente falou, é a questão de ética e moral. Então, a pergunta é, será que a definição é ética e moral? Enfim, mas é dinheiro, ética e moral, eu estou devendo pro cara R$ 1.000 já que eu fiz ele. Então, o que adianta eu confessar? Já fiz o cara passar, tem que pagar de qualquer maneira. Agora, se é uma questão não, se a Torá estabeleceu isso daqui não como uma forma de, porque eu estou devendo para ele uma questão ética e moral, mas sim, como se fala, por direitos morais? Danos morais. Por danos morais. Não é uma questão de danos morais, mas sim uma questão de capará de mim com Hashem, obviamente, que eu pago para ele. Mas isso que eu pago para ele é uma questão mais de mim com Hashem, que Hashem, para eu me perdoar, para eu me penitenciar. Então, se eu confessei, aí eu não preciso. E aqui a Gemara fala, e Rabi Akiva, aqui que ele falou, que o Knas, que Rabi Akiva dá a opinião que é multa. E já que é multa, por isso, se ele confessou, não precisa pagar. Mas tem gente que discute que Rabi Akiva fala que não é multa, é realmente um dinheiro que você está devendo pro cara. Então não adianta nada agora você confessar. Já fez o cara passar vergonha, já fez o cara ficar com nome sujo, já acusou o cara. Então agora você tem que pagar, porque não adianta você confessar. Confessar adianta quando é você com céus, que aí você se perdoou, você se penitenciou, enfim, né, conseguiu meio se resgatar através da confissão. Mas quando é uma questão de dinheiro que você está devendo pro cara, não adianta. Então quem acha que é, como era que acha que é multa, não precisa pagar. Mas aqueles que opinam que é mamona é dinheiro, então sim precisa pagar mesmo que confessou. Amar Rabba, Teida Sharihim Elo Asumase, Veneheragin Mishalmi. Agora, qual é a prova que o quê? Qual é a prova que é uma multa e não é uma questão monetária? Qual é a prova? Pensa no outro caso, no caso da morte. No caso da morte, é punição ou é lei que eu estou devendo para o outro ou é castigo? Ou é multa? Da morte? No caso da morte, eu acusei o cara que o cara matou alguém, então ele ia morrer. Agora eu tenho que morrer. Isso é o quê? Isso é uma forma de eu pagar para ele ou uma forma de perdão para mim? Enfim, uma forma de uma multa que eu tenho que receber, já que eu fiz um testemunho falso.
Óbvio que não. Se fosse de uma questão de mim para ele, então eu tinha que dar, enfim, tinha que outra pena. Pagar um dinheiro, enfim, alguma coisa para beneficiar ele. Aqui não está beneficiando nada ele, o testemunho só está morrendo. Então significa que é um castigo, uma multa de você com Deus, e não, na verdade, uma forma de você pagar, enfim, aquilo que você fez com ele, pagar aquilo que você fez com ele. Então aqui a gente vê, Rabbi ele prova que Rabi Akiva está certo, que é uma multa, é uma questão de você com Deus, e não uma questão de pagamento de danos morais. Porque se fosse de danos morais, então por que tem a ver no caso de morte? Porque você vai morrer? Porque a pessoa vai morrer. Eles deveriam pagar, enfim, pagam uma quantidade imensa de dinheiro, sei lá, né, meio que eles vão ser escravos do cara, qualquer coisa, mas matar não vai adiantar nada. E mesmo assim, é pena de morte. Quer dizer que é uma punição daquilo que ele fez, e não daquilo que ele fez com Hashem, e não uma questão com o cara. E essa é uma prova, então, que a pergunta é se aí, obviamente, ele está comparando o caso de pena de morte com o caso de dinheiro. Mas quem discute com o Rabi Akiva vai falar que é diferente o caso do dinheiro para o caso de pena de morte. No caso de pena de morte, realmente é um castigo para aquilo que o cara fez. Não tem nada a ver com o outro, né? Esse caso não tem nada a ver com o acusado. Mas no caso de dinheiro, é sim, na verdade, uma questão monetária. Enfim, ou seja, a Torá falou, o cara vai ter que morrer, a gente prefere a morte, enfim, mesmo que o cara não vai ganhar nada, mas no caso de dinheiro, então você pode sim, você consegue fazer os dois juntos, meio que pagar os danos imorais e também meio que obter essa capara. Então sim, é algo monetário de acordo com a sua opinião, mas a gente está vendo que Rabbi ele provou como Rabi Akiva. Rav Nachman teida sherem amor be'al be'alim. Aí vem o Rav Nachman, e o que Rav Nachman falou? No caso do dinheiro, qual é a prova que é considerado canassa, que é considerado multa e não considerado danos imorais, algo monetário? Porque o dinheiro o cara ainda nem conseguiu pagar, o cara ainda nem causou nenhum prejuízo e mesmo assim já tem que pagar. Mesmo que o cara, né, os caras nem causaram prejuízo nenhum, mesmo assim tem que pagar. Então, se os caras nem causaram prejuízo, o que significa? Que é multa, porque não faz sentido falar que o cara tem que pagar se for uma questão de pagamento, ele não causou nenhum prejuízo, porque eles estariam devendo alguma coisa. Mas aqui, então, na verdade, eu um pouquinho falei que não. Eu, na verdade, tinha falado no começo que não, que mesmo assim é uma questão monetária. Por quê? Porque pode falar, mesmo que você não fez nada com o cara, mesmo que você não causou nenhum prejuízo, foi o seu argumento. Rav Nachman está falando do seu argumento. Já que o dinheiro, eles ainda não fizeram o cara gastar, o dinheiro ainda está com o cara, e mesmo assim já tem a lei do quê? Dos caras pagarem aquilo que eles estavam querendo fazer com o outro. Então isso é uma prova que é multa, porque se não fosse multa não faria dinheiro, não faria sentido eles pagarem por uma coisa que eles nem fizeram ainda. Mas a verdade é que não necessariamente, que foi isso que a gente acabou de falar. Não, pode ser que realmente é um pagamento que você tem que pagar pro cara, já que você fez uma coisa dessas com ele, mesmo que você não causou nenhum prejuízo. Mas é um prejuízo moral, enfim. Mas aí Rav Nachman ele entende que não. Rav Nachman, obviamente, que eu anulo a minha opinião perante ele, e então o Rav Nachman ele provou pra gente, assim como o Rabba, a mesma ideia praticamente, enfim, que os caras nem fizeram nada e já tem que morrer, e já tem que pagar. Então essa é uma prova que é multa, porque senão não faria sentido castigar a pessoa se ele nem fez e não prejudicou nada. Se fosse uma questão monetária, não faria sentido, já que eles não fizeram nada ainda pro cara. E se fosse a mesma coisa com a questão de morte. Se fosse uma questão que o cara está fazendo pro outro, então porque você vai morrer se você nem fez, você nem matou o cara. Então você não está devendo nada ainda pro cara. A ideia é que não tem que ser uma questão monetária, porque você ainda não causou nada pro cara. Delo assumase, já que você não fez ainda nada. As duas coisas, sempre os dois falaram a mesma coisa. Delo assumase, que não fizeram nenhuma ação, no caso de morte. E aqui no caso de dinheiro também, lo assumase, vocês não fizeram, não causaram que o cara pagasse, não causaram com que o cara morresse. Aí a Gemara pergunta, Hainu de Rabba. Então Rav Nachman está falando a mesma coisa que Rabba. A mesma coisa que Rabba. Então o que Rav Nachman ele está repetindo, enfim. A Gemara fala que a pergunta era meio que Rav Nachman ele veio fazer. A Gemara fala assim, Rav Nachman ele veio, ele realmente, ele tá, assim também falou Rav Nachman.
Quer dizer, Rav Nachman, ela trouxe Rav Nachman para falar que ele também falou o mesmo que Rava. Rava falou com relação a Rabba. Rava falou com relação à morte, o Rav Nachman falou com relação ao dinheiro, mas é a mesma ideia. Rav Nachman falou com relação ao dinheiro, que também já que eles não fizeram nada, e mesmo assim tem que pagar, então isso é prova que não é uma questão monetária, mas sim uma questão de multa. E já que é multar, então Rabi Akiva tem razão, que não paga quando eles confessam. Fala, Gemara, ficou claro? Amar Rav Yehuda Amar Rav Edzomem Meshalem Lefi Chelko. Um Edzomem, uma testemunha que é falso, né? Ele paga a sua parte. Ele paga de acordo com a sua parte. Ele paga proporcionalmente. Certo? O que ele quis dizer com isso? Edzomem que uma testemunha falsa paga proporcionalmente. O que ele quis dizer com isso? Paga de acordo com até onde foi, até o quanto que fez. Quer dizer, falou o caso na prática. Ele foi lá, acusou o outro de... Ele acusou o outro... Que tá devendo R$1.000. Que tá devendo R$1.000, mas foi lá e confessou que ele mesmo... Não, aqui não tá. Agora já tá tratando sobre outra coisa. coisa. Acabou o caso de confessar. Tá. A gente conclui, é uma discussão se é considerado multa ou se é considerado mamona, dinheiro, canassa ou mamona, e a lei é, a princípio, como Rabi Akiva, que é considerado canassa, multa, e por isso eles não vão pagar, se eles confessaram, não vão pagar, o edzomem não vai se aplicar sobre eles, não vão precisar pagar aquele dinheiro que eles estavam acusando o outro, já que eles se resgataram através da confissão. Eu não sei, porque... Não, aqui ele começou uma nova coisa, aqui a testemunha falsa, ele paga de acordo com a sua... De acordo com a sua... parte, de acordo com a sua parte, de acordo com a que seria proporcionalmente. O que significa pagar a sua parte? Pagar proporcionalmente. Você consegue? O que você acha? Sim, seria pagar de acordo com o que pode, dentro da proporção daquilo que lhe cabe, né? Tipo... olha, eu diria um caso clássico, uma pergunta clássica. As duas testemunhas acusaram o cara de que o cara está devendo R$1.000. Aí, falso. Então, quanto cada um vai ter que pagar para o cara? Seria 500, né? Para poder dar minha. Seria 500. Então, de acordo com com o primeiro entendimento, isso significa Meshalem Lefi Chelko. A gente poderia pensar que cada um tem que dar... 1.000. Mas e se os dois têm dinheiro? Então... Não, mas tudo bem. Eles não acusaram cada um ou não acusou? Os dois acusaram o cara que está devendo 1.000. A pergunta é, será que agora cada um vai ter que ser responsável por 1.000, porque eles acusaram outro 1.000? Então cada um vai ter que cumprir com ele aquilo que eles estavam acusando. Então mesmo que na verdade cada um pode dar 500, talvez a gente exigiria que cada um desse 1.000, porque é isso que você queria fazer com o outro. Você queria fazer, enfim. É que se, por exemplo, eles tivessem mais dinheiro do que o outro que eles estão acusando, que poderia ser vendido como escravo, então... eles poderiam pagar 1.000 ao invés de pagar 500 cada um, porque para eles não teria tanto impacto pagar os 500 e somar o 1.000 que eles estavam acusando. Então aí sim, para cada um a sua proporção, dentro daquilo que lhe cabe. Entendeu? Mais ou menos. Se, por exemplo, vamos voltar no exemplo primeiro. Aqui a gente já não estamos falando mais sobre o exemplo do escravo, mas tudo bem. Aí o cara foi lá acusou o outro de... Acusou o outro de que tá devendo 1.000. Aí a gente ia colocar assim... Mas eles têm mais dinheiro do que o outro. Então não vamos falar de escravo, só tem mais dinheiro do que o outro. Do que estão acusando. Querem prejudicar por algum motivo. Certo. E aí... cada um vai pagar 500 e 500 vai somar 1.000. Mas para eles não vai fazer falta porque eles têm dinheiro. E aí eles vão lá e vão pagar cada um 500 e tal. Tudo bem. Então, pela proporção, eles vão ter pago os 1.000. Mas ainda assim eles vão ter falado, ter mentido, ter feito, né? Entrado na lei de Zomé. E... por ter dinheiro eles poderiam ter pago 1.000. Porque assim eles... pensariam mais, tipo, não, então vou pagar mais, sendo que eu não precisaria só porque eu estou fazendo uma coisa errada e dentro do que ele tem de dinheiro, ele está pagando mais para poder reparar o dano que ele causou ao outro, entende? Ele pode tanto pagar numa situação normal
normal, 2 pessoas normal, todos os iguais, 500 e 500, mas seria muito diferente de mais dinheiro. Ele paga 1.000, cada um paga 1.000 pro outro, porque foi o que ele acusou, os dois acusaram junto, de 1.000. É que no direito seria mais ou menos assim, pela proporção. A gente pode multiplicar, tipo, se a pena do acusado, se o acusado é muito rico e a pena, ela não deu no final do julgamento, você percebe que ele vai pagar com muita facilidade, o juiz pode multiplicar por X para pesar, porque tem que pesar para ele não fazer, né? Então, assim, eu penso muito que as leis humanas, elas são inspiradas nas leis bíblicas, em certa proporção, não estou dizendo, né? Inspirada, não estou falando que veio, inspirado. Então, pensando nisso, eu sempre fico refletindo de onde que veio, será isso? Entendeu? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem que cada um vai pagar 500 para somar 1.000, né? Mas numa situação comum. Você está argumentando que se for muito fácil para eles, isso. Então que teria que cobrar 1.000 de cada um. Poderia. Tem que ver se isso daqui vai de acordo com uma lei da Torá. Existe uma lei da Torá que nos diz Vedal lot ehedar berivô. Quer dizer que você não pode... o cara é rico, então ele vai pagar mais. Uhum. O cara é pobre, coitado dele. Enfim, a Torá estabelece que tem que ser betzedek. Betzedek é tishpot amitecha. Você vai julgar o teu povo com justiça, com aquilo que é o correto. Uhum. E a Torá fala, vem um cara que é pobre, cobrando de um cara que é rico, e aí você vai falar, o cara é rico, ele é pobre, não vai acontecer nada se eu acabar julgando que o rico tem que, enfim, dar um certo... O rico não vai sair perdendo, ele tem muito dinheiro, eu vou falar que ele é hayav, que ele tem que pagar R$1.000, e o pobre vai sair ainda com dinheiro. A Torá proíbe isso. A Torá fala que você não pode, enfim, fazer o julgamento de acordo com... se o cara é rico, enfim, o cara é pobre... Na verdade, o princípio é mais da dor mesmo, do sentimento, porque pensa na chicotada. É o mesmo princípio da gente pensar mais ou menos em analogia, tá? Pensar na chicotada. A chicotada não é até 39, mas dentro do que a pessoa aguenta? Sim. Então, se a pessoa só aguenta 17 na vida real, no campo concreto, ela aguenta só 17, só vai até 17, né? Certo. E aí o juiz vai saber que só vai até 17. Então, se a gente pensar por analogia, fizer uma comparação e não estou colocando isso em questão de dizer que o pobre é pobre e o rico é rico, não estou falando disso. E sim de realmente na consciência dele ele pensar, perdi isso, entendeu? Era sobre isso que eu estava pensando, na verdade. Tá bom. Porque se a gente tem para chicotada, né, para uma cota, então com certeza pode refletir para outras coisas, né? Eu pensei. Tá bom. Entendi. A ideia seria que, a verdade é que ele traz aqui, justamente, que ele paga de acordo com a proporção. Ou seja, não paga inteiro. Não paga 1.000. Paga parte dele. Ele paga proporcional. Então é 1.000, 2, 500 cada um. Poderia até ser 3 testemunhas também. Enfim. Aí divide cada um. Exatamente. Ele fica proporcional de acordo com as testemunhas. Isso que eu diria a princípio que é a intenção quando o Rav Yehuda falou em nome de Rav, que ele paga de acordo com a sua parte, paga de acordo com a proporção, entendo que se refere a essa ideia. Sim. Agora vamos ver o que a Gemara fala pra gente. Se é isso que eu acabei de falar, que o quê? Que é Meshalem Palga? Que é Palga em hebraico? Metade. Se a gente for falar que esse paga metade e esse paga metade, que é a explicação mais simples que tem sobre esta frase, sobre esse dizer que eles acabaram de dizer, que eles acabaram de falar... Que foi a princípio, cada um paga de acordo com a sua parte, cada um paga metade, se essa for a intenção, não, a gente já estudou isso, Tanina, já estudamos isso, que cada um paga de acordo com a sua parte e não paga
inteiro, não paga cada um 1.000. Uhum. Não paga cada um 1.000, cada um paga 500. Como a gente estudou na Mishnah, Meshalshin bemamon, ve'en meshalshin bemalkut. Que quando você tem uma situação, Meshalshin significa você, aqui vem da palavra shalosh. Mas aqui, então na verdade significa, como se fala, divide, mas em 3. Não sei, então, em hebraico você fala trivide. Uhum. Mas na verdade significa Meshalshin é independente, é uma palavra que é usada para dividir. A gente divide Meshalshin, a gente divide o dinheiro e não faz com que cada um tenha que pagar o valor inteiro. Não faz com que cada um tenha que pagar o valor, cada um vai pagar R$1.000. A gente divide esse valor. Então já estudamos claramente isso daqui. Então não pode ser que a intenção do quê? A intenção de Rav Yehuda ir amar Rav. Que Rav Yehuda falou o nome de Rav fosse, a intenção dele que cada um paga a sua parte e não que cada um paga o valor inteiro, certo? Que se ele veio nos ensinar, não pode ser isso. Porque a gente já estudou isso claramente na Mishnah. A Mishnah já fala claramente, Meshalshin, que a gente divide e não que cada um e não cada um paga o valor inteiro. Então não pode ser essa a intenção. E a Gemara fala mais ainda. Ver Meshalshin bemalkut. Chicotadas também pode dividir? Chicotadas não vale. Certo, exatamente. Chicotadas, cada um vai tomar 39 menos aquilo que enfim, aquilo que ele aguenta, né? Então cada um não divide, são 3, são 2, cada um vai tomar 15, outro 14. Não divide chicotadas. Certo? Mas dinheiro sim. Ela que gondeita zum had minai hude meshalem paga de umi. Então fala, sabe o que acontece? Qual é o caso? O caso seria que um deles ficou zomem. Um deles falaram, você é falso. Mas o outro não falaram sobre o outro. Vieram 2 testemunhas e falaram que esse cara está devendo R$1.000. Aí veio outras 2 testemunhas acusaram um deles de estar mentindo. Quer dizer, em outras palavras, não acusou sobre o fato, mas acusou